Boa noite. Poxa, você veio na sua palestra trazer frio para você. Boa noite. Bem? Bem? Muito frio. Frio preto. Lá é um sol para cada um. Está frio mesmo. Outro grau. Boa noite a todos. Com um imenso prazer que recebo aqui o professor Vila, muito obrigado por aceitar o convite. O governador Rodrigo Garcia, muito obrigado. Quero agradecer a presença de todos que estão presentes aqui. Quero saudar também a presença do Antônio Baçaí, presidente da SP Invest, da Invest SP, a Laura, nossa professora do INSPER, coordenadora da trilha de políticas públicas e secretária de Desenvolvimento Social de São Paulo, e o amigo Luiz Oliveira, subsecretário de Juventude do Estado de São Paulo. Quero começar apresentando esses dois gigantes que nós temos aqui hoje conosco. Primeiro, o professor Vila, grande figura, historiador, formado em História por São Carlos, pela USP de São Carlos, a USP daqui, eu já dei uma primeira gafe. Mestre em Sociologia, doutor em História, autor de diversos livros, um profundo conhecedor de São Paulo, um amante de São Paulo, mas ficou famoso mesmo na posição de jornalista, comentários ácidos da política brasileira. Então, sempre com um pé na política brasileira e agora entrou de cabeça como candidato a deputado federal pelo Cidadania de São Paulo. Do outro lado, o nosso governador Rodrigo Garcia, que foi 3 vezes deputado estadual, foi secretário de Habitação, foi secretário de Desenvolvimento Econômico, secretário de Desenvolvimento Social, foi presidente da LESP na época de deputado estadual, foi 2 vezes deputado federal, estou ficando sem fôlego, vice-governador e, finalmente, governador de São Paulo, agora também vai disputar o governo novamente. Pessoal, qual é a ideia aqui? Nós temos, então, 2 figuras diferentes, mas que têm uma coisa em comum. Profundo conhecimento de São Paulo. Vila, uma enciclopédia ambulante. Se fizer um rabisco na lousa, ele vai falar, então, esse rabisco me lembra o Ademar de Barros, e ele começa. E o Rodrigo, para quem tem acompanhado as redes dele, tem visto o raizômetro, sabe que também é um páreo para o Vila, conhece São Paulo com uma palma da mão. Estamos para cá, o Vila já é de E a ideia é pegar, então, a seguinte perspectiva do Vila como alguém que está ingressando na vida política agora, o Rodrigo como alguém que tem uma vasta experiência no setor público, e o professor Vila como alguém que almeja ir para Brasília representar o Estado de São Paulo. E o Rodrigo tem a perspectiva dos próximos 4 anos governar o Estado de São Paulo. Então é nesse espírito que eu já faço a primeira provocação, e aí passo primeiro a palavra para o professor Vila, em seguida para o governador Rodrigo, que é a seguinte: como funciona essa dinâmica entre o governador e a bancada paulista, sabendo que, tudo bem, a bancada paulista é composta por figuras de diversos partidos, mas, sobretudo, são paulistas, em tese, representam o Estado de São Paulo e Brasília. Como se dá essa relação entre o governo, a bancada paulista? Quais são as prioridades, na visão de vocês dois, para essa coordenação dessas 2 entidades? Primeiro, eu queria agradecer muito o convite. É sempre bom estabelecer esse diálogo. Como você me apresentou, eu sou historiador, né? Mas participo da política em outras épocas. Na segunda metade, daí para uma certa idade. Na segunda metade dos anos 70, que o momento político era um pouco complicado aqui no Brasil. Mas foi muito bom, aprendi muito no movimento estudantil, que para mim foi uma grande escola, com muitos colegas, e aí depois me especializando na área de História, Sociologia e depois e voltando à História. E eu gosto muito da discussão da história política, trabalhei com História Social também, e da história de São Paulo. Escrevi um livro chamado Breve História do Estado de São Paulo, fiz uma série de TV também sobre a história do Estado de São Paulo, para tentar entender, e aí não é uma questão regionalista, isso é importante destacar. São Paulo é o estado mais brasileiro do Brasil, então acho que esse é o ponto inicial. Não tem essa história de São Paulo ser sobre
poderoso. Não é isso. Você entender que não há, por exemplo, se a gente pegar vários estados do Nordeste, os 9 estados, olharmos a presença aqui em São Paulo, especialmente alguns deles, é quase como se fosse um segundo estado a população de alguns estados do Nordeste. Então, São Paulo, nesse sentido, é o estado mais brasileiro. Só para lembrar que depois da Segunda Guerra Mundial, o maior deslocamento populacional do mundo ocidental foi no Brasil. Deslocamento do Nordeste e fundamentalmente para São Paulo. E foi o grande momento do progresso econômico do Brasil. É bom lembrar que entre 1930 e 1980, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo ocidental. E o crescimento de São Paulo, que no caso brasileiro liderou esse processo, a migração nordestina, eu tenho livros sobre isso, foi um elemento fundamental. Então, isso eu acho que é um ponto inicial para não achar, de quando se fala de São Paulo, quer dizer que está discriminando. Não, não. Esse aqui é o estado mais brasileiro. E São Paulo foi global antes da globalização. Isso também é uma outra coisa incrível. Se pegarmos a transição do século XIX ao século XX, a cidade de São Paulo, em 1900, a maior parte da população não falava português, né? Que eram os imigrantes que aqui estavam chegando. Então, e esses imigrantes foram mudando. Ora era da Europa, ocidental, depois começaram a vir os asiáticos, depois os africanos, e vocês percebem como essas correntes elas se sucedem. Nesse sentido, São Paulo está sempre de braços abertos e é sempre uma terra de oportunidades. E a história mostra isso. Então, acho que isso é importante destacar. E sempre possibilitou, na esfera política, um processo de mobilidade político-social fundamental, que é uma característica também de São Paulo. O coronelismo nunca existiu aqui. Se vocês pegarem a história da Primeira República, mal denominada República Velha, você não tem uma estrutura de poder coronelício, uma estrutura de poder familiar. Você tem uma estrutura partidária, que tem aqui em São Paulo. E essa foi uma característica. Note que São Paulo teve na Primeira República, ou República Velha, se assim preferir, 3 governadores que não nasceram aqui. Washington Luiz, Bernardino de Campos e Albuquerque Lins. O primeiro no estado do Rio, o segundo em Minas Gerais e o terceiro na Paraíba. São Paulo teve 4 presidentes da República que passaram por aqui e que não nasceram, mas fizeram sua vida política aqui, né? Vamos lembrar do Washington Luiz, Jânio Quadros, Fernando Henrique e Lula. E isso você não encontra em outros estados do Brasil. Isso que é importante destacar. Isso você não encontra. Vai procurar no Rio Grande do Sul, a Constituição da Primeira República, para ser governador, era o artigo 12 da Constituição Gaúcha, tinha que ser nascido no Rio Grande do Sul, isso não tinha aqui em São Paulo. São Paulo tem características muito peculiares. Mas para não me estender, afinal está o governador aqui, e eu gosto também de falar, o historiador tem mania das origens, né? Eu não vou começar em Atenas, porque senão nós não terminamos a conversa. Nossa conversa com o professor Vila, que conhece, como vocês sabem, muito bem a história de São Paulo, a história do Brasil, muito por que nós chegamos até aqui, né? E agora a nossa tarefa é daqui para frente, como é que nós vamos tentar corrigir determinadas coisas e continuar protegendo aquilo que vai bem em São Paulo. Eu tive uma experiência como deputado federal durante 2 mandatos e lá em Brasília, Vila vai ser eleito deputado federal, não tenho dúvida, ele vai encontrar o Brasil contra São Paulo. Toda hora tem uma pegadinha, toda hora tem um projeto, toda hora tem alguma coisa que tira algum direito de São Paulo, que tira algum dinheiro de São Paulo, porque muitas vezes o Brasil acha que aqui nós não temos problemas, nós não temos privações sociais, São Paulo é rico, não precisa de nada, né? Então, de alguma maneira, esse é um pouco o sentimento hoje de Brasília em relação aos estados da federação que tem mais potência econômica, e é fundamental nós termos deputados que lutem, e senadores também, contra esse estado de coisas. A Câmara representa a população, representa a sociedade. São Paulo sempre teve uma subrepresentação nesse quadro nacional. Se a gente tivesse o voto distrital e cada voto valesse efetivamente um voto, provavelmente a conta de São Paulo não seria de ter 70 deputados federais em 513. Nós teríamos basicamente 140, esse era o número, 143, no conjunto hoje da Câmara. Só que quem muda isso são os deputados. E é difícil algum deputado de um outro estado votar para diminuir cadeira do seu estado e aumentar a cadeira para cá, né? Então esse é um dos grandes problemas que a gente vive em relação da representatividade de São Paulo. De forma que, enquanto poder executivo, eu tive dos 2 lados do balcão, como legislativo e como executivo, o governador de São Paulo precisa muito do apoio da bancada do seu estado, justamente para preservar interesses do estado, e é para isso que a bancada é eleita, são 70 deputados federais que estão lá em Brasília representando a nossa sociedade,
e justamente também para que esses deputados nos ajudem diante de determinadas ações que existam no Congresso Nacional. O Senado já é a casa da federação, por isso que cada governo, ou melhor, cada estado tem 3 senadores. Esse ano está vencendo o mandato do senador José Serra, que é um grande senador de São Paulo. É fundamental a gente prestar atenção na renovação de quem vai ser o senador nessa vaga do Serra para os próximos 8 anos. Né? Afinal de contas, o mandato do Senado é um mandato duplo. Minha chapa tem o nosso pré-candidato, que é o Edson Aparecido, que foi deputado federal, deputado estadual, secretário do Bruno Covas aqui de saúde, no pior momento agora que São Paulo viveu. O fato é que o voto parlamentar ele é muito importante. A eleição do Executivo ela chama muito atenção. E quando é uma eleição geral como essa que a gente vai viver agora no dia 2 de outubro, a gente sabe que a eleição de presidente ela puxa muito o debate para ela, né? A eleição de governador ela fica em segundo plano, a de senador em terceiro, a de deputado federal em quarto e a de deputado estadual em quinto. E muitas vezes eu ando na pré-campanha ou mesmo falando com pessoas como é governar São Paulo e grande parte das perguntas que as pessoas me fazem não é tarefa direta do governador. Rodrigo, o que você pensa sobre o aborto? Rodrigo, o que você pensa sobre porte de arma? Olha, eu penso isso, mas presta atenção em quem você vai escolher para deputado, porque são os parlamentares que vão debater essa questão, né? Seja no Congresso, enfim, seja em algumas leis estaduais. Então, o Parlamento Nacional no Brasil, da forma como ele está configurado, ele tem muito peso político, muita força política. E muitas vezes a gente não dá muito valor em quem escolhe. E os deputados têm muita força para influenciar os destinos da nação. Então, São Paulo tem os seus 70 deputados federais e nós precisamos prestar muita atenção em quem a gente escolhe. Hoje a gente vive um momento de muita polarização. Eu aqui, enquanto governador do principal estado, eu me defino como alguém que estou aqui para proteger São Paulo dessa briga política e dessa briga ideológica. Muitas pessoas me perguntam, mas você tem sua ideologia? Eu tenho a minha ideologia, mas à frente do Poder Executivo eu preciso ser muito prático e pragmático na minha tomada de decisão. Eu não fico lendo cartilha ideológica antes de resolver um problema que surja diante dos meus olhos, enfim, ou da minha equipe. A gente tem uma praticidade muito grande. E nesses últimos anos, isso nos fez, por exemplo, no próprio último governo, que eu era vice do João Dória e agora governador, nós fizemos muitas políticas públicas que são, vamos dizer assim, muitas vezes avaliadas ou classificadas pela sociedade como políticas públicas mais ligadas à esquerda. Como, por exemplo, um amplo programa de proteção social que São Paulo tem hoje, o maior da sua história, e que, enfim, nem se preocupou se de direita ou se de esquerda realizar programas sociais. Para mim isso é um governo liberal. Então nós fomos lá, fizemos um grande programa social chamado Bolsa do Povo, e esse mesmo governo foi o governo que também mais fez concessão, enxugou máquina pública. Muita gente, isso é de direita, ou isso é liberal. Não estamos preocupados com isso, não estamos preocupados com a realidade de São Paulo. Então, esse nível de pragmatismo em relação à gestão pública, ele é mais do que necessário hoje no Brasil que a gente está vivendo. E é um pouco assim que eu procuro conduzir o Estado de São Paulo, ouvindo muito, me apoiando numa equipe importante, porque governar um Estado-nação como esse não é uma tarefa individual. Então, estão aqui alguns dos meus colaboradores, a Laura, que é aqui colaboradora e professora do INSPER, ela é a nova secretária de Desenvolvimento Social, e a Laura, que é uma grande especialista nessa área, está vendo agora na prática como é o desafio de colocar para quem precisa a política pública na área social, né? Hoje nós temos uma política da assistência social institucionalizada pela Constituição Federal, nós temos um sistema único de assistência social, a execução disso tudo é municipalizado, aí a Laura é secretária do Estado, mas como é que eu posso fazer? Não, você formula, dá o dinheiro, fiscaliza, vê se a prefeitura está fazendo. Então, a realidade da execução das políticas públicas no país segue uma ordem, segue uma lógica e muitas vezes você não consegue, colocar em prática aquilo que você quer. Então, a Laura hoje é a secretária, está vivendo isso na pele. O Embaçaí que está ali, o Embaçaí já foi governador da Bahia. Pega o braço aí, Embaçaí, as pessoas te veem. Foi prefeito de Salvador, foi deputado federal, foi ministro, né? E hoje é
coordenador e presidente de uma área importante do Estado, que é a área de atração de investimento e de apoio aos empreendedores, né? Então, qualquer grande empresa que venha para São Paulo, ela vai no Invest São Paulo, bate na porta e diz: olha, eu quero instalar minha empresa em São Paulo, o que você precisa? Eu preciso de mão de obra desse jeito, energia dessa forma, preciso estar a 200 quilômetros do porto, preciso ter esse tipo de regra tributária. A Invest dá toda a assessoria gratuita e chega para a empresa e fala: ó, você tem essas opções aqui em São Paulo, é o que o Estado pode fazer. Então, a Invest é uma área importante do Estado de atração de investimento. Ela tem escritório em 4 países do mundo, temos escritório na China, temos escritório na Alemanha, temos escritório em Nova York, temos escritório em Dubai, né? O governador nunca vai para esses lugares, mas eles vão. Enfim, o fato é que são pontos importantes de extensão do nosso estado de São Paulo para atrair investimentos aqui. Do lado da Laura está o Gustavo Lei. Gustavo Lei é auditor da Receita Estadual de Carreira, dos concursos públicos mais disputados do Brasil, e eu fico lá sempre brigando com o fisco, viu? Porque eles ficam cobrando muito imposto, autuando todo mundo. E o Gustavo assessora hoje como vice-presidente em Baçaí nessa área, como um grande especialista. Aqui está o Luizinho, que coordena as políticas de juventude, já está um pouquinho acima da idade para coordenar, mas a gente está preservando ele ainda, né? Mas enfim, brincadeiras à parte, são colaboradores. E aqui está o Antônio Lee, que é um grande colaborador mirim do Estado, entende e gosta de política, viu? Puxa a orelha às vezes do governador, olha lá. Qual é o livro do Vila que você está? Deixa eu ver. História e Discurso. Eu já folhei um pouco, olha lá. Que eu li quando eu comecei a me interessar por política, foi o do Vila. E sempre que eu vou nesses eventos, e aí eu fui um com você que eu discursei lá no Diretório Estadual, eu sempre leio, dou uma lida antes dos eventos para ter um bom. E meu capítulo favorito é do Ulisses Guimarães, que é da Constituição, na página 254. Então, ó, já reservem o voto aí, daqui uns 15 anos o voto é no Antônio Lee, hein? Não é isso? Mas enfim, então, é apenas uma introdução, mas agradecer o convite e a alegria de estar aqui com vocês. Para o governador, o Vila falou do protagonismo de São Paulo, tocou num ponto interessante, esse protagonismo foi se apagando ao longo do tempo. O que aconteceu? Tem um professor no INSPER conhecido, o professor Vinícius Miller, que associa o desenvolvimento de São Paulo e compara com o investimento em educação e o investimento em educação em outros estados que depois não tiveram o mesmo sucesso de São Paulo. E hoje, esse é um ponto que é muito debatido, a gente fala da educação atualmente no estado de São Paulo. Nós não estamos indo tão bem quanto outros estados. A pergunta que eu faço é a seguinte: será que essa falta de protagonismo do estado de São Paulo, de certa forma, está prevendo o nosso equívoco com a educação? E, segundo, o que é que nós podemos fazer para reverter esse processo nos 4 anos? O senhor falou, governador, de novas políticas públicas, pensando em PPPs, concessões. Então, eu vou já aproveitar e trazer isso para a conversa. Há espaço para PPPs na educação? Bom, o desafio da pequeno, nós temos a maior rede de educação da América. 3,5 milhões de alunos. Quando, desde a última Constituição, de alguma forma se distribuiu responsabilidades entre prefeituras e estados e, basicamente, prefeituras respondem por educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, e estados, basicamente Fundamental 2 e ensino médio, e, em alguns casos, como o nosso, ensino superior. Isso lá atrás veio, desde 1988, o Covas foi alguém que conseguiu fazer a reorganização do ensino de São Paulo e fazer a municipalização, como preconizava a Constituição, e isso não foi finalizado. Então, a primeira tarefa do próximo governo é terminar de municipalizar o Fundamental 1 do Estado. São 500 mil alunos. Nós precisamos passar isso para as prefeituras, para que as prefeituras que tenham mais know-how possam ter essa trilha de formação, desde a creche até o 4º ano do Fundamental 1, uma integração melhor na formação dos seus alunos. E por que São Paulo não fez isso antes, né? Porque a Secretaria da Fazenda reclama, porque isso custa muito.
você vai transferir os alunos, transferir o Fundeb, transferir as escolas, e vai ficar com um número grande de professores dessa área que você não vai poder transferir os professores. Os professores vão continuar sendo remunerados pelo Estado agora e também na aposentadoria. E aí eu respondo para a turma da Fazenda que não gosta, que não há dinheiro mais bem empregado do que eles. Então São Paulo vai encarar essa municipalização. Aí você olha para o que sobra da rede, Fundamental 2 e ensino médio. São Paulo cresceu na qualidade do ensino nos últimos anos, a gente voltou a liderar o IDEB no Fundamental e somos o 5º colocado no IDEB no ensino médio. Agora, eu como governador de São Paulo quero começar a comparar São Paulo pelo PISA, pelo Chile e não pelo IDEB nacional. Então nós temos que ter aspirações mais ousadas para que a gente consiga nivelar o nosso ensino muito melhor do que comparado a outros estados brasileiros. E aí, o meu caminho em relação à educação, se for escolhido aqui, é fazer o ensino de tempo integral. Não há nada que supere 8 horas na escola ao invés de 5 horas, e é isso que a gente vai focar. Nesse último período, se conseguiu sair de 100 mil alunos de tempo integral para 1.100.000 alunos. Vocês imaginam que durante a história de São Paulo, até 2018, nós tínhamos 100 mil alunos de 364 escolas de tempo integral, e de 19 agora para 22, foi para mais de 2.000 escolas, com mais de 1 milhão de alunos. Foi uma expansão muito rápida, a gente está consolidando essa primeira expansão no ensino de tempo integral. Para vocês terem uma ideia, o Estado tem 204 mil professores. E para concluir agora essa expansão, está faltando 1.200. E eu tenho matéria todo dia batendo no governo. Está faltando professor para 4% das aulas do ensino integral, que estão sendo dadas nesse momento por vídeo, e óbvio que eu não estou satisfeito com isso e não acho isso normal. Estamos lutando, mas eu prefiro ser criticado por ter dado 96% e está faltando 4% do que não ter feito absolutamente nada. Então é um processo que a gente está lutando, nós vamos consolidar isso agora, inclusive no mês de setembro, mas na hora que você olha para o futuro, ainda falta muitos alunos para tempo integral. Então o foco é o tempo integral no ensino fundamental 2 e no ensino médio, aí sim, no fundamental 2 a gente não pode buscar parceria privada, mas no ensino médio a gente pode buscar parceria privada para o ensino técnico. Desde quando mudou o novo currículo da nova Base Nacional Curricular do Ensino Médio, desde quando nós tivemos o novo ensino médio, se permite fazer a dupla formação e fazer, inclusive, com apoio da iniciativa privada. Então a ideia é a gente pegar esses 1.300.000 alunos do nível médio de São Paulo e fazer com que eles possam ter a oportunidade de estudar em tempo integral, fazendo a dupla jornada, o ensino médio regular e o ensino médio técnico, porque, na minha opinião, é o médio técnico que vai preparar essa juventude para o emprego e, consequentemente, para que eles possam, depois de empregados, continuar a sua trilha de formação como tecnólogos e como formação superior. Não dá para fazer isso em 4 anos se não tiver apoio da iniciativa privada. Então, a nossa ideia é usar toda a experiência das ETECs de São Paulo, que é o Centro Paula Souza, que com 200.000 alunos, que é um ótimo exemplo de médio técnico, para que eles possam formular todo o conteúdo da grade curricular técnica de São Paulo e eles serem em contraste, seja de Senai até escolas privadas, de acordo com aquilo que a gente quer passar para os alunos. Então a ideia é ensino de tempo integral, o médio técnico e a educação para o trabalho, como uma forma de a gente olhar São Paulo nos próximos anos com um ensino médio e fundamental melhor do que a gente tem hoje. Educação, e aí pensando também a educação brasileira, do ponto de vista do deputado federal. A gente olhar a Constituição e o Pacto Federativo do Brasil. A Constituição ela estabelece responsabilidades e, consequentemente, financiamento do imposto para cada ente da federação. Então, lá atrás, se estabeleceu que o governo central cuidaria e teria as suas responsabilidades e, para isso, se financiaria do imposto de renda, da contribuição social, do PIS, do COFINS. Portanto, o governo federal tem suas responsabilidades e seus impostos. Se estabeleceu que os estados teriam suas responsabilidades, olha, o governador vai cuidar da segurança pública,
das estradas, enfim, da saúde pactuada de alta complexidade, com um complemento de recursos estaduais, e deu lá o ICMS e o PCMD para os governadores cuidar das suas responsabilidades. E chegou para os prefeitos e falou: olha, vocês vão cuidar do buraco na rua, da iluminação, né, das questões da educação municipal, e falou: você vai ter o ISS, você vai ter o ITBI e alguns repasses do governo federal via FPM, do governo estadual via participação no ICMS. Então, essa distribuição foi feita lá atrás, e também num conceito muito de que estados mais desenvolvidos economicamente ajudem os estados menos desenvolvidos, para que esses estados pudessem ganhar emancipação econômica ao longo do tempo. Passou 34 anos, mudou muito o ranking dos estados, né? Ficou mais ou menos a mesma coisa, e aí, de repente, pela primeira vez, vem uma legislação que diz: olha, eu vou te tirar esse seu financiamento, você vai ter que cobrar menos impostos. Então, portanto, é uma legislação que vai contra esse princípio federativo de autonomia dos entes federados. Quando aconteceu isso, e o Congresso, a Câmara Federal aprovou em primeira votação, os governadores correram lá no Senado, eu fui um deles, dizendo: olha, não podemos perder essa receita, isso tem despesa programada, não precisamos então ter alguma compensação. Todo mundo quer ajudar a diminuir a inflação nesse momento, vamos tentar reduzir o preço do combustível, no que pese o preço do combustível seja de responsabilidade da Petrobras, mas se quiserem tirar, precisa ter compensação. Aí, o Senado até fez uma redação que ia ao encontro dessa demanda, e depois a Câmara tirou, e o fato é que não tem compensação nenhuma. Isso tira a receita do Estado, né, sem necessariamente tirar a despesa, né, porque as despesas continuam. Aí os governadores, como eu e outros, correram no Supremo, e o Supremo falou: olha, alto lá, precisa ter compensação, enquanto se discute no mérito como nós vamos avaliar essa legislação. Então, de fato, o que existiu é uma quebra de pacto federativo, onde Brasília manda despesa para cá e não manda receita, e quando vai falar da receita, tira a receita e não tira a despesa. Porque também muita da legislação, por exemplo, funcionalismo público, estabilidade, tudo que vocês já ouviram falar sobre reforma administrativa é legislação federal, e o governador não pode mexer com isso aqui no âmbito do Estado. Então, não só pelo mérito, mas pela forma e postura, né, é algo preocupante. E por isso que eu digo que, passado o período eleitoral, vai se discutir muito esse pacto federativo e avaliar como é que nós vamos seguir com o Brasil. Eu falo que nós vamos ter que ir para o divã, o Brasil e os governadores eleitos e o presidente da República escolhido, para fazer uma pactuação mínima de harmonia, de civilidade e de relação republicana, como o Vila aqui chamou, entre os entes da federação, incluindo os prefeitos, que são fundamentais nisso. Porque não dá para você imaginar que você vai reformar a casa, começar uma casa começando do telhado e não do alicerce, que você reduz imposto, reduz juro por lei ou por decreto. Isso não existe. Você precisa ter uma lição de casa, precisa ter uma pactuação feita para poder reduzir carga tributária. A carga tributária no Brasil ela é muito alta, todo mundo reconhece isso, porque o Estado é um Estado inchado, né? Nós temos uma Constituição que prevê muito direito e, consequentemente, esse estado de bem-estar social que a Constituição brasileira criou demanda muito serviço público. Para ter uma ideia, numa cidade como São Paulo, dos 12 milhões de pessoas que vivem aqui, 7 milhões e meio usam o imposto de saúde público, né? Então, o Estado e a Prefeitura investem muito nisso. Então, esse estado de bem-estar social da Constituição gera um Estado grande, gera um Estado muito provedor de recursos, que precisa de dinheiro para se financiar. E o Pacto Federativo organizou um pouco isso lá atrás, e agora está tudo um pouco bagunçado depois dos últimos episódios. E é uma coisa até, não ia tocar nesse assunto, mas quando a gente pensa na perspectiva do Estado de São Paulo, a quantidade, nós somos o Estado que tem as contas em ordem, somos superavitários, a quantidade de dinheiro que é arrecadado aqui, que a gente envia para a União, e depois acaba financiando estados que não têm as contas em ordem. Então, quer dizer, será que nós deveríamos discutir uma contrapartida, né, do ponto de vista de políticas públicas dos outros estados, o que é que está sendo feito nesse curso? Eu acho que
então vale um segundo evento. Mas agora, como falta crise energética. Eu não sei se o pessoal... É melhor, mais prático, né? Vamos fazer assim? Então eu só vou pedir, por gentileza, que sejam sucintos nas perguntas, para que o maior número de pessoas possa perguntar, porque nós estamos com um cronômetro. Você primeiro, tá? Calma aí que eu vou anotando mentalmente todo mundo. Acho que foi você primeiro. Vamos fazer assim. Obrigada, Marcos também. A gente está saindo aí de um período de pandemia e um dos setores mais afetados foi a educação. Inclusive tem até um estudo do INSPER com o Itaú que fala que os alunos só aprendem 17% de português, aprenderam durante a pandemia no ensino remoto, e 35% em matemática. Como o governador pretende suprir esse déficit educacional que ficou no estado de São Paulo? Uma ótima pergunta, né? Nós terminamos o SARESP aqui, que é a prova estadual. Na rede estadual e, enfim, os resultados não nos surpreenderam, porque nós sabemos a dificuldade que é uma aula não presencial, tudo que nós passamos. Então o desafio será enorme. O Secretaria da Educação, que hoje está na mão do professor Hubert Alperes, tem várias estratégias do ponto de vista para tentar recuperar parte desse atraso, não só aulas de reforço, não só utilizar inclusive o período integral para recompor parte desse aprendizado que não existiu, mas é difícil falar isso, mas não será fácil a gente imaginar que nós vamos conseguir recuperar tudo isso, porque os anos vão seguindo, os ciclos vão se concluindo e não necessariamente nós vamos ter mais carga horária para tentar recuperar, mas não aquela que, na minha opinião, se perdeu durante a pandemia. São Paulo agiu rápido em termos de aulas não presenciais. Nós usamos aqui a TV Cultura e todos os instrumentos que a gente tinha. Nós somos o primeiro estado que conseguiu virar a chave para dar as aulas não presenciais. Retomamos também de maneira rápida antes de outros estados. Eu fiquei apanhando no debate dos meus aniversários, São Paulo isso, São Paulo aquilo, dá vontade, olha os outros estados aí, foi muito depois do que São Paulo, a retomada de aula presencial, a perda de aprendizado muito maior. Aliás, quase nenhum estado tem avaliação própria, né? São Paulo tem. Então, são várias estratégias. Vou resumir aqui para você na questão dos reforços escolar. A gente retomou o semestre letivo agora há 15 dias atrás, já com aulas de reforço, e que é o instrumento que a rede tem hoje para tentar recuperar parte desse aprendizado que não foi adquirido. Agora vamos recapitular, né? Os anos seguem, 2 anos sem aula presencial, o ciclo termina, então um déficit aí que será carregado por muitos e muitos tempos. Sexta-feira passada, à noite, saiu no Valor Econômico uma nota questionando sua campanha sobre a rifagem da candidatura do Reni para senador e a substituição pelo Edinho. O Edinho, investigado pela MP por enriquecimento ilícito de um apartamento lá na orla perto da Hebe Pellegrini. Ele também é delatado pela CCR. É essa renovação que você pretende, Rodrigo? Ele nem tem votos. Por que rifar a candidatura do Reni, que tem muito apoio popular e alguma coisa de voto e alguma possibilidade de ganhar, para colocar uma candidatura medíocre que só piora a sua imagem? Essa é a sua opinião. O Edson Aparecido foi deputado estadual, deputado federal, foi secretário de saúde do prefeito Bruno Covas. O maior desafio que foi enfrentar a pandemia durante a pandemia como secretário de saúde da cidade mais difícil do Brasil, e estava até fora do processo político eleitoral e foi convidado pelo MDB para ser candidato ao Senado. O professor Reni, que é meu amigo, não foi rifado, ele tinha a expectativa de ser candidato da coligação. Dos 9 partidos, apenas o partido dele gostaria que ele fosse candidato e o restante dos outros partidos entendeu que o Edson apresentaria uma candidatura mais competitiva. Todos os políticos, eles estão sujeitos a denúncias, a delações, e o Edson não tem nenhum tipo de condenação que a gente possa dizer, olha, ele foi julgado e condenado, né? Então todos nós... Não, os processos seguiram e ele não teve nenhum tipo de condenação. Então respeito a sua opinião, mas não concordo com ela. O Edson Aparecido é um bom candidato ao Senado, o Reni agora é candidato a deputado federal, como o professor Vila, como o nosso Zé Aníbal, que aceitou o convite de poder disputar.
Então, enfim, o processo de coligação, de construção partidária é isso. Eu gosto muito do Reni e espero que ele esteja lá em Brasília como deputado federal. Aliás, nós estivemos juntos segunda-feira na comunidade judaica. Governador, uma pergunta sobre políticas públicas para os jovens. Aqui para o secretário, também para os jovens, para a gente entender quais são as políticas públicas que vocês entendem que são necessárias para o atual São Paulo, além da educação. Pode falar do esporte, pode falar da inserção das pessoas locais, mas assim, quais são os projetos que o governador e o deputado têm para os jovens de São Paulo, pensando na pandemia da justiça nacional? As outras duas perguntas. Eu queria saber se o governo tem algum plano de políticas públicas compartilhadas com a prefeitura para combater o problema que a gente tem na Cracolândia atualmente, a gente vê que está sendo cada vez desmilitarizado. Então, eu queria saber se vocês pretendem fazer essa discussão para poder melhorar a situação da cidade de São Paulo também. Eu li a debate sexta, e eu percebi que estava tendo a briga ideológica entre Tarcísio e Haddad, e você se posicionou contra essa briga ideológica e o Susport também. Teve uma posição muito parecida. Eu queria saber o que você acha da briga do Susport e da proposta que o Estado precisa entender que a revolução está aqui dentro, né? A sociedade já entendeu, e quanto mais conectividade a gente proporcionar para os jovens, quanto mais atividades, formação, serviços públicos a gente conseguir colocar aqui dentro, mais conectado a gente vai estar com a juventude. O Estado tem várias ações, não só na área de educação, mas também no contraturno para a área da juventude. Nós criamos uma política agora que ela pode até ser simbólica do ponto de vista da escala, mas ela é importante, que é a Casa da Juventude. A gente tem espalhado Casa da Juventude em vários municípios do estado de São Paulo, e ali dentro você tem não só a oportunidade de convivência social, coworking, cursos de formação e qualificação, porque naturalmente o jovem tem as suas aspirações e o Estado precisa proporcionar as condições de que ele busque essas aspirações. Nós temos um Estado que é um Estado que já começa a ser um Estado com a sociedade madura, não é um Estado mais de jovens, né? O Brasil está caminhando para ser um país de idoso ali na frente, mas naturalmente nós temos ainda um grupo importante de jovens que é fundamental ter perspectiva de vida. Eu foco muito na questão do ensino técnico, porque eu acredito que isso vai dar a emancipação econômica que o jovem está buscando para que depois ele siga na sua trilha de formação. E dentro disso está a questão cultural, a questão do esporte e uma série de outras ações. Em relação à Cracolândia, a Cracolândia é um problema muito sério que o Brasil e o mundo tem. Eu vi até gente dizendo que não tem mais Cracolândia em Nova York, em Frankfurt, em Paris. Não tem onde vai turista, mas vai para lá para vocês verem a periferia dessas grandes cidades. Mas não é porque tem no mundo que a gente vai aceitar que tem em São Paulo. Então, Cracolândia é perseverança para que a gente ache alternativas. Eu tenho um resumo para vocês: é polícia para traficante e tratamento para dependente. Sou contra a política de redução de danos, porque ela não deu certo. O Bolsa Crack, que meu adversário defende, que aconteceu lá de 2013 a 2017, não deu certo. Eu vou deixar, inclusive, mostrando durante a campanha qual era o número e a quantidade de pessoas dependentes naquela época e quanto nós temos hoje. Né? Nós temos hoje menos de 1/4 de pessoas que vivem ali no centro da cidade do que nós tínhamos naquela ocasião, justamente porque o Estado vem num processo forte com a polícia e a Prefeitura vem num processo de procurar dar ofertas para tratamento químico. Muitas vezes parte da sociedade quer que a gente feche os olhos para isso, deixe todo mundo confinado ali na Rua Helvétia, como era antigamente, e ninguém está nem aí com isso. Mas o Estado não vai fechar os olhos para isso. Quanto mais desconforto o dependente químico tem no seu ambiente, mais ele procura tratamento. Isso provou nos últimos meses, com todas as operações policiais que a gente fez, cresceu muito o número de busca por tratamento nos postos de saúde, nos CAPs AD ali e no Cratório. Nós vamos continuar perseverando, apoiando a Prefeitura nessas iniciativas. O Antônio me pergunta do Poito. Vinícius Poito é um jovem deputado federal, meu concorrente a governador. Enfim, fico feliz de tê-lo como concorrente. Quanto mais pessoas de bem disputar eleição, entrar na vida pública, melhor para o Brasil.
Pessoal, eu sei que o governador até tinha um tempo, eu que sou muito ocupado, vou precisar ir embora mais cedo. Mas então eu vou pedir, vou agradecê-los todos pela presença, pedir uma salva de palmas. Obrigado mais uma vez por terem aceitado esse convite. Até a próxima. Só para falar